Diariamente nós recebemos dezenas de perguntas de profissionais da área de manutenção que querem saber mais sobre gestão de custos de manutenção. Se você é um deles, eu tenho algo a te dizer. Gestão de custos na manutenção é só a ponta do iceberg. É só uma árvore no meio de uma floresta chamada gestão financeira da manutenção. O gestor de manutenção, hoje, ele tem que se preocupar muito mais com a gestão financeira da manutenção do que apenas com a gestão dos custos de manutenção. E nesse vídeo eu vou te mostrar um método composto de 3 etapas para você poder entender e atuar com gestão financeira da manutenção. Olá, aqui é o Jonathan da Engeteles e nesse vídeo eu vou te mostrar um método composto de 3 etapas para você trabalhar com a gestão financeira da manutenção. Como eu disse no início do vídeo, boa parte dos gestores de manutenção hoje se preocupam muito com gestão de custos, o que também é algo que nós devemos nos preocupar, mas não se preocupar apenas com a gestão de custos de uma forma isolada, nos preocuparmos com a gestão financeira da manutenção como um todo. Como assim? Gestão financeira da manutenção, ela tem o objetivo básico de entendermos as metas do departamento estratégico, do planejamento estratégico, que geralmente é dada pelos diretores, superintendentes e afins, traduzirmos isso para o nosso ambiente, para o planejamento tático e traduzirmos isso mais uma vez para o planejamento operacional, que é o que o pessoal vai fazer em chão de fábrica. Depois nós vamos escutar o feedback do chão de fábrica, nós vamos contabilizar o que foi gasto no chão de fábrica, linguagem operacional, traduzir esses ganhos financeiros para o planejamento tático e depois poder traduzir isso para a linguagem estratégica dentro do planejamento estratégico. Boa parte dos gestores de manutenção hoje pecam muito em atuar só com base em visão tática e operacional, esquecendo a visão estratégica. Lembrando que os cargos que estão acima de nós, manutenção, de uma forma geral falando, um diretor financeiro, um CEO, um diretor operacional, um diretor industrial, essas pessoas estão preocupadas com o planejamento estratégico e a gente tem que aprender a traduzir isso. Por isso a importância da gestão financeira. A primeira coisa que você tem que entender é que a gestão financeira na manutenção ela é dividida em 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo de planejamento, o segundo ciclo é o ciclo de gerenciamento e o terceiro ciclo é o ciclo de ajuste, estimativa e projeção. Então vamos entender aqui o seguinte: o primeiro ciclo, planejamento, ele é composto pelo primeiro item, que é a análise dos cenários. Então imagina o seguinte: eu tenho 3 cenários para eu poder analisar. Eu tenho o cenário atual, eu tenho o cenário desejável e eu tenho o cenário realizável. Imagine o seguinte: você está no ponto A, quer ir para o ponto B. No meio do caminho tem uma vala, tem um buraco e você precisa construir uma ponte para sair do ponto A e ir até o ponto B. O ponto A é o seu cenário atual, é onde você está agora. O ponto B é a meta, onde você quer chegar, para onde você quer conduzir o departamento de manutenção para que ele possa alcançar determinado objetivo. As minhas metas são entregar a disponibilidade da linha XYZ a 90%, sair de 85% de disponibilidade e ir para 95%, aumentar a confiabilidade para o próximo ano de um equipamento A, B, C. Então você vai definir essas metas. Para você sair do ponto A e para o ponto B, você tem que construir uma ponte. Imagina que essa ponte ela é construída de tijolinho por tijolinho, você vai construir essa ponte. Ao final dessa construção, você tem as ações de manutenção. Cada tijolinho que você colocou é uma ação de manutenção. Para construir essa ponte custa dinheiro. Cada tijolinho daquele, cada ação de manutenção custa um determinado valor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é a análise do cenário, definir onde você está, onde você quer chegar e o que você vai fazer para alcançar esse objetivo. Esse objetivo, o que você vai fazer, cada pequena parte, cada tijolinho desse, cada ação de manutenção custa dinheiro. Você vai somar isso tudo e isso vai ser o seu orçamento. Esses tijolinhos, alguns deles são atividades corriqueiras de manutenção preventiva, preditiva, e alguns deles são alguns investimentos. É algum ferramental que você precisa comprar, é algum reprojeto que você precisa fazer. Então você tem que saber diferenciar isso daí. Lá na frente eu vou te explicar. O que você precisa entender é que a análise do cenário, você vai analisar o cenário atual e tem o cenário
cenário desejável, que é onde você quer chegar. Imagina o seguinte, o cenário desejável, ele é construído de 3 ciclos. Imagina que você tem primeiro o cenário possível, depois você tem o cenário realizável. Nem tudo que é possível fazer tem viabilidade de se tornar realidade. No meio desses ciclos, você tem o cenário desejável. Esses cenários todos que eu estou falando, isso tudo vai estar localizado em algo que a gente chama de cenário provável. Significa que aquilo tudo tem uma probabilidade de acontecer, mas não significa que vai acontecer. O que eu vou procurar que aconteça é o cenário desejável. Concluir essa análise de cenários, definir o que eu vou fazer, definir qual que é a minha ponte, que tipo de ponte eu vou construir, qual que é o tamanho dessa ponte, quanto custa cada atividadezinha de manutenção que está no meio dessa ponte, eu tenho o meu orçamento. Isso nós estamos fazendo lá para meados de setembro, outubro, definindo o orçamento do próximo ano. Esse orçamento, ele agora vai para a etapa de gerenciamento. Imagine que chegou em janeiro, você já começou a executar aquelas atividades do orçamento, você precisa gerenciar esse orçamento agora. Você tem que entender o seguinte, a etapa de gerenciamento, ela é composta de controle do CAPEX e controle do OPEX. Então, eu tenho lá dentro da etapa de gerenciamento, controle do CAPEX. O que é o CAPEX? CAPEX é um investimento. O que eu tenho que entender? Alguns gestores de manutenção erram em classificar alguma atividade de manutenção como investimento ou não. Tem muita dúvida sobre isso. Investimentos têm 3 características básicas. Primeiro, eles devem, por obrigação, gerar retorno. Segundo, esse retorno ele tem um prazo para acontecer. E terceiro, isso tem um risco. Então eu tenho que mapear esses 3 cenários para poder fazer investimentos dentro do departamento de manutenção. Exemplo, eu vou colocar R$1 milhão aqui para fazer um projeto de eficiência energética em uma determinada máquina. O quanto eu vou economizar ao longo dos próximos anos? Isso é o retorno. Só que para eu calcular a viabilidade desse projeto, eu tenho que fazer um cálculo chamado VPL. Eu tenho que pegar esse valor que ele vai me economizar ao longo dos anos, esse retorno que vai acontecer ao longo dos anos, e trazer isso para valor presente. Eu não vou entrar muito nos detalhes do VPL aqui para não ficar um vídeo confuso, mas é só algo que você deve saber. Numa próxima oportunidade eu faço um vídeo sobre VPL. A viabilidade financeira do investimento foi atestada? Ok, o VPL é positivo? É positivo. Pensando agora no cenário de risco, eu tenho como levantar e calcular esse risco? O que é o risco? É a probabilidade daquilo não acontecer conforme eu planejei. Tem também uma forma de calcular, de mapear e calcular o risco. Depois eu vou pensar no prazo. Esse retorno, ele acontece dentro de um tempo hábil para o departamento de manutenção, pensando que o departamento de manutenção é uma área tática, então eu não posso pensar num prazo muito longo, eu tenho que pensar no médio prazo, pelo menos. Mapeei esses 3, eu vou controlar esse meu CAPEX. Então, primeira parte que eu tenho que pensar na viabilidade do investimento. Segundo, se aquilo realmente o risco é algo que compense ocorrer. Eu posso me expor a um risco tão grande ou estou sendo muito conservador, eu tenho que balancear isso. E depois, análise do prazo. Ok, vamos para outra caixinha dentro do gerenciamento, que é a caixinha de OPEX. O que é o OPEX? OPEX é o meu custo operacional. Dentro do meu custo operacional, eu tenho o meu custo direto e o meu custo indireto. Dentro do meu custo direto, eu tenho a minha mão de obra, os meus materiais, peças, ferramentas, locações, serviços. Eu tenho tudo aquilo que é diretamente ligado aos serviços de manutenção. Boa parte desses custos são fixos e outras são variáveis. Na outra caixinha do meu custo indireto, eu tenho aquilo que custa para mim, porém é algo que é indiretamente ligado aos serviços. Então, não é algo que eu controlo, porque não é dinheiro que sai do caixa da manutenção propriamente dito, mas é algo que eu tenho que mapear, porque uma hora ou outra a consequência desses custos vai fazer com que eu tire dinheiro do meu caixa. Os custos indiretos são, primeiro, lucro cessante, segundo, depreciação dos ativos e terceiro, custo induzido. Lucro cessante. O que é um lucro cessante? O lucro cessante é quando eu tenho uma falha de manutenção, o ativo fica 10 horas parado, por exemplo, são 10 horas que eu deixei de ganhar dinheiro, deixei de lucrar. Então isso é o lucro cessante. Então, essas 10 horas que eu deixei de produzir, vamos imaginar que se eu tivesse produzindo, eu teria ganhado R$100 mil. Eu tive um lucro cessante, ou seja, um débito, eu estou negativo em R$100 mil. Esse dinheiro sai da conta da manutenção? Não, ele sai do caixa da empresa, mas a saúde financeira da empresa também depende da saúde financeira e da performance da manutenção. Depreciação. A depreciação, ela é definida por alguns órgãos federais e a partir do momento que eu tenho a tabela
tabela da depreciação dos meus ativos, eu sei que a vida útil econômica daquele meu ativo está chegando ao fim com base na depreciação. Alguns ativos depreciam 5% a cada 5 anos, alguns ativos depreciam 20% a cada 10 anos. Isso tudo é tabelado conforme esse documento aqui, que é divulgado periodicamente. Sabendo disso, eu já posso me programar. Imagine que eu comprei um determinado motor elétrico, por exemplo, e eu paguei R$1 milhão. Eu sei que a depreciação dele é de 20% dentro de 10 anos. Então, após 10 anos de operação, ele não vale os mesmos R$1 milhão. Ele vale bem menos porque ele foi depreciado. Além disso, se eu pegar o valor dele e trazer para valor presente, ele vai valer menos ainda. O que isso significa? Significa que eu posso calcular se ainda é viável fazer manutenção nesse equipamento ou comprar algum equipamento novo, fazer uma projeção. Então, o gestor de manutenção ele tem que ter ciência sobre depreciação dos seus ativos, ciclo de vida útil econômica, ciclo de vida útil técnica. Também vai ficar para uma próxima oportunidade ou entrar mais a fundo nesses detalhes. Uma terceira caixinha dentro do custo indireto é o custo induzido. Custo induzido pode ser alguma multa, juros. Imagine que eu tenho um contrato de fornecimento com algum cliente de grande porte. Eu sou uma indústria alimentícia e tenho um contrato com uma grande rede de fast foods. Então vamos imaginar que eu não consiga cumprir com o prazo de entrega do meu produto porque eu tinha uma máquina parada. E nesse contrato tinha uma cláusula falando que se eu atrasasse na entrega, eu ia receber uma multa. Essa multa é um custo induzido, entra como custo induzido de manutenção. Significa que a manutenção que vai tirar o dinheiro do bolso para pagar essa multa? Não, mas é algo que baixa performance do setor de manutenção trouxe um custo induzido. Por isso que nós classificamos tudo isso na categoria dos custos indiretos. Também dentro da etapa de gerenciamento, eu tenho a etapa que nós chamamos de PVR, planejado versus realizado. É basicamente um controle simples que eu vou monitorar mês a mês quanto eu gastei com base naquilo que eu planejei. O ideal é sempre ficar o mais próximo de 100%, não passar de 100% e também não gastar menos que 100%. O ideal é que eu realmente consiga sempre gastar a quantidade exata de dinheiro que eu planejei. Então, o mês que eu gastei pouco, eu vou me esforçar para gastar mais para fechar a meta? Não, não é isso. Eu quero que você entenda que se você está gastando realmente o valor muito próximo daquilo que você planejou, significa que você está executando as atividades conforme você planejou lá atrás. Então isso que é o valioso. Você vai planejar corretamente para depois, quando você tiver o saldo de quanto aquela atividade custou, essas atividades elas sempre têm um valor equiparado. Então você vai fazer a análise do planejado versus realizado, que vai levar a um outro ponto do gerenciamento, vai levar ao forecast. O que é o forecast? Forecast é um ajuste orçamentário. Esse ajuste orçamentário você vai fazer da seguinte forma: você tem o seu planejado versus o seu realizado. Vamos imaginar que você tem um orçamento de gastar R$100 mil por mês em manutenção, certo? Vamos imaginar que no primeiro mês você gastou 120, em fevereiro você gastou 120 também e em março você também gastou 120. Ou seja, você vai entrar o mês de abril com R$60 mil negativos, certo? O que você vai fazer? Você já gastou R$60 mil a mais do que estava planejado durante os primeiros meses. Você vai pegar esses R$60 mil, você vai dividir e descontar nos próximos meses restantes. Então você vai pegar o valor de R$60 mil que você gastou além daquilo que você poderia gastar, dividir pela quantidade de meses que faltam, quantidade de meses restantes, e você vai chegar ao valor de R$6,6 mil. Então você vai pegar o valor de R$6,6 mil e descontar de cada mês. Você vai ficar com o valor de R$93,4 mil ajustado agora que você pode gastar. Então, trimestralmente, você vai fazer essa correção no seu orçamento para evitar que você estoure esse orçamento ao fim do ano. Então, você pega tudo aquilo que você gastou a mais, divide pelos meses que ainda faltam, os meses que restam no ano, e faz esse desconto. O nome disso é forecast. Com base no seu gerenciamento, você já se prepara para a etapa de ajuste, estimativa e projeção. Ajuste, estimativa e projeção ela é composta primeiro pela etapa de indicadores diretos, a etapa de indicadores indiretos e depois a etapa de projeção para orçamento futuro. Então, indicadores diretos de custo. E o indicador direto
indireto de custo é o custo de manutenção do serviço executado, é um indicador. Custo de mão de obra dividido pelo custo total de manutenção. Custo de mão de obra terceirizada dividido pelo custo total de manutenção. Custo de manutenção dividido por setor. Custo de manutenção por centro de custo. Custo de manutenção total sobre o faturamento da empresa. Custo de peças de reposição sobre custo total de manutenção. Existem inúmeros indicadores financeiros diretos da manutenção. Esses são apenas alguns. O que você precisa entender? Que aqui você vai, nessa caixinha, controlar todos os custos que você tem total controle. Esses são custos que você consegue, de fato, tomar uma ação e reduzir ou aumentar. São números que você tem controle sobre eles. Indicadores indiretos de custo. Os indicadores indiretos de custo, eu não vou controlá-los, por isso eles são indiretos. Eu apenas vou medi-los para ter informação e a partir dessa informação ajustar algumas coisas no meu processo. Alguns deles são custo total de manutenção do ativo sobre o valor de reposição daquele ativo. Alguns estudos mostram que empresas, mais especificamente indústrias financeiramente saudáveis, esse indicador ele gira em torno de 3 a 6%. Abaixo de 3% significa que eu estou fazendo esse cálculo, essa análise ainda muito cedo. Meu ativo ainda está novo, estou gastando pouco com manutenção. Acima de 6% já é possível estudar a viabilidade de troca. Não quer dizer que eu tenha que de fato trocar aquele ativo com base nesse dado. Eu vou estudar a viabilidade de troca, fazer aquele cálculo de VPL, estudar algumas coisas que ainda são intangíveis no meio desse processo todo, enfim. Por que ele é um ativo que eu não controlo, sendo que uma das variáveis é o custo de manutenção? Eu tenho total controle do meu custo de manutenção. Não total controle, eu tenho controle do meu custo de manutenção, um certo controle, porém eu não tenho controle sobre o valor de reposição daquele ativo. Hoje, se esse ativo, por exemplo, for indexado ao dólar e acontecer qualquer coisa, o dólar for lá em cima, eu não tenho como controlar o valor de reposição desse ativo. Então, é algo que eu monitoro para me trazer informação e no momento certo eu tomar uma decisão, entende? Então, é algo que vai estar no meu radar como gestor de manutenção, mas não vou ficar tomando decisões aleatórias sem analisar o cenário inteiro. Lembra que a gente está falando de uma forma global, gestão financeira da manutenção, envolve vários outros pilares, dentre eles risco, retorno e prazo. Então eu tenho que saber a janela de tempo certa para entrar e tomar uma determinada ação. Um outro indicador que também compõe os indicadores indiretos de custo é o nosso custo total de manutenção dividido pelo faturamento anual da empresa. Isso, esse CMF, que a gente chama esse indicador anual, ele vai me dar ali o quanto eu coloco de dinheiro a cada real faturado. Então vamos imaginar que eu tenho um faturamento de 100 milhões de reais. Então 100 milhões de reais é o meu faturamento. Logo acima eu tenho o meu custo de manutenção, que é de 10 milhões de reais, por exemplo. Então eu tenho ali um CMF de 10%. Muitas pessoas classificam esse indicador como indicador direto de custo, mas ele não é um indicador direto, ele é um indicador indireto. Por quê? Mesmo motivo do indicador anterior. Eu tenho um certo controle sobre o meu custo de manutenção, e quando eu falo eu tenho um certo controle, significa que eu tenho que estar ciente que imprevistos acontecem. Se eu tiver um processo que não está bem, as falhas não estão bem mapeadas, eu não tenho um processo com risco mapeado, qualquer falha de grande porte que tiver um efeito catastrófico pode jogar meu custo lá para cima. Então eu tenho que ter essa ciência e ter a humildade de reconhecer que eu tenho certo controle sobre o custo. Peguei esse meu custo que eu tenho certo controle e dividi por um número que eu não tenho total controle como gestor de manutenção, que é o faturamento. Faturamento depende de diversos fatores, depende do volume de vendas, depende de algumas fontes externas do mercado, depende da macroeconomia. É algo que eu vou monitorar e isso vai me dar um número também que é um número que é muito passível de má interpretação. Exemplo, se eu tenho 10 milhões de reais de custo de manutenção, faturei 100 milhões de reais, eu tenho um CMF de 10%. Isso é bom ou é ruim? Depende da ótica. Comparado a quê? Se eu estou vindo de um cenário onde eu gastava 15 milhões de reais por ano e hoje eu gasto 10, então eu saí de um CMF de 15%
e caí para 10. Isso é ótimo. Eu tive basicamente 50% de resultado financeiro. Eu tive um resultado financeiro 50% mais saudável, né? Mas se eu pegar e comparar com um concorrente, por exemplo, do mesmo porte, fazer um benchmarking externo, e esse meu concorrente está com CMF de 5%, significa que eu estou gastando muito mais do que ele. Mas eu não sei se esses meus gastos que eu estou fazendo mais investimento que ele e ele pode estar fazendo menos que eu, entendeu? Tudo depende de momento. Quando a gente está se comparando com outras empresas, a gente tem que tomar muito cuidado para não estar comparando laranja com banana. Então, use o CMF para comparar você com você mesmo no passado. Se compare com a sua situação passada. De posse dos indicadores diretos e indiretos de custo de manutenção, eu tenho agora de fazer a estimativa de custo para o próximo ano. Essa estimativa de custo, muitas pessoas confundem com projeção de custo. Não é. Estimativa é apenas qual a minha expectativa para o próximo ano em relação ao orçamento. Como que a gente toma essa decisão? Eu tenho a estimativa de 3 pontos. Onde eu tenho a estimativa otimista, a estimativa realista e a estimativa pessimista. Como que isso funciona? Se eu não conseguir cumprir com nem 90% daquilo que eu planejei, eu vou considerar um cenário pessimista para o próximo ano. Então eu vou pensar em uma estimativa pessimista para o próximo ano, que eu tenho que ajustar esse orçamento aí em pelo menos 10%, seja para mais ou para menos, vai depender do quão fora eu fiquei do planejado. Se eu conseguir fazer de 90% a 95% daquilo que eu planejei, eu vou considerar uma estimativa realista. Eu consegui ficar muito próximo daquilo que eu realmente planejei, seja para mais ou seja para menos. E se eu ficar de 95% a 100% do planejado, significa que eu vou contar com a estimativa otimista. Então, para o próximo ano, eu posso considerar que eu vou conseguir repetir tal feito. De posse dessa análise de estimativas, eu vou agora para o cenário de projeções. O cenário de projeções, ele funciona quase que como uma regra de 3. Se eu tive uma confiabilidade de X%, uma disponibilidade de X%, uma mantenabilidade de X%, esses 3 indicadores, e gastei R$1 milhão, se eu aumentar a minha confiabilidade em 2x, a minha disponibilidade em 2x e a minha mantenabilidade em 2x, quanto gastarei no ano que vem, certo? Então você vai projetar com o seu cenário atual, que lembra, o seu cenário desejável do ano passado, você já está no final do ano, quando você estiver nesse ponto, é de fato o seu cenário atual, hoje. Então você vai projetar com o seu cenário atual o próximo ano. E assim sucessivamente, isso vira um ciclo. E esse ciclo você sempre vai ajustando ele. Você analisou o seu cenário com base em informações reais da sua empresa, definiu quanto você vai gastar. Dessa definição do quanto você pode gastar, você veio controlando dentre CAPEX, OPEX, usou as ferramentas de ajuste orçamentário, chegou no ponto onde você coleta os seus indicadores financeiros, faz algumas estimativas e projeta isso de novo. Isso é um ciclo. A cada ano que se passa, o seu orçamento ele precisa ficar mais preciso. Nos primeiros anos, geralmente o seu orçamento ele tende a dar uma descolada da realidade porque você não tem informação suficiente. Mas quando você pensa aí no médio prazo, 3, 4, 5 anos, você tem um orçamento muito mais preciso que anteriormente. Então tenha sempre uma visão, um jogo de longo prazo. Logo aqui abaixo vou deixar um link para você baixar de forma 100% gratuita um livro digital, um e-book que se chama Gestão de Custos da Manutenção é só a ponta do iceberg. Nesse livro você vai conhecer um método de 3 etapas que separam os gestores de manutenção profissionais dos gestores de manutenção amadores quando o assunto é gestão financeira da manutenção. O link está aqui embaixo, você consegue baixar ele de forma 100% gratuita. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse conteúdo esclareceu alguma dúvida que você tinha, deixa aqui o seu like e também se inscreva no canal. Dessa forma o YouTube sempre vai te notificar quando houver novos vídeos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.